Beleza, galera? Aqui é o Maurício Alan do canal Investidor no Interior e hoje vamos falar um pouco sobre taxa Selic. O que é taxa Selic e como ela afeta seu dinheiro? A gente vê muito falar aí no mercado, a taxa Selic subiu, desceu, baixou, aí, enfim, muita coisa aí e muitos não fazem ideia o que é, para que serve, onde vive. Então hoje eu vou explicar um pouquinho aí para vocês, tá bom? Esmiuçar um pouquinho sobre a taxa Selic e derivados e afins. Então, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. A cada 45 dias, a taxa Selic vira notícia aí em todo o Brasil, que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, acaba se reunindo e decidindo o futuro dessa taxa Selic. Se sobe, se desce, se mantém. Então ela tem esse prazo aí que o cupom está sempre se organizando para poder estar definindo o seu futuro. Agora, em junho de 2020, por exemplo, ela ficou definida em 2,25% ao ano. Estava 3, baixou para 2,25% ao ano. O que o termo taxa Selic significa e qual a importância dele no seu dia a dia, para vocês entenderem um pouco aí. A Selic, como eu falei, a taxa básica de juros da economia brasileira, basicamente influencia todas as demais taxas de juros do Brasil, como as cobradas em empréstimos, financiamento e até retorno em aplicações financeiras. E o que significa Selic? Né? Taxa Selic, tem diferença nisso, tá bom? Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, um programa totalmente virtual e que os títulos do Tesouro Nacional são comprados e vendidos diariamente por instituições financeiras, né? Os bancos, né? Enfim, em geral. Além do Banco Central, apenas instituições financeiras têm autorização para negociar títulos nesse ambiente. Ou seja, nós, pessoas comuns, não temos acesso a esses tipos de operações aí. Já a taxa Selic está ligada aos juros dos títulos públicos que o governo oferece nesse sistema, entende? Então, Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e taxa Selic é outra coisa, não confundam, beleza? Então, essa taxa é ligada aos títulos que o governo oferece nesse sistema que eu expliquei acima, para instituições financeiras. E como eu já falei anteriormente, quem decide o valor dessa taxa é o cupom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, a cada 45 dias, define se aumenta ou não a taxa Selic, ok? Então, como eu falei, hoje ela está em 2,25, em junho de 2020, agora gravando esse vídeo aqui, dia 28/6. E como funciona a taxa Selic? Bom, para mim poder explicar a taxa Selic, é preciso voltar a uma necessidade básica de qualquer governo, né? Que é ter dinheiro para fazer investimento e pagar dívidas e assim por diante. Apesar da principal forma, né, de ser por meio de impostos que nós pagamos, outra forma também de arrecadar esse dinheiro é com empréstimos, né? E como por meio dos títulos do Tesouro Nacional. Pode ficar para um próximo vídeo o que é Tesouro Nacional, Tesouro Direto e assim por diante. Mas é através desses títulos aí que eles conseguem estar se financiando também, além dos impostos, para estar angariando valores aí para estar fazendo os investimentos e tudo mais. Mas como assim? Como que funciona isso? Vamos dizer, o seguinte, os títulos do Tesouro são certificados de dívidas emitidos e vendidos pelo próprio governo, através da Selic, tá bom? Que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, lembra? Que quem compra um título ganha o direito de, em determinada data futura, receber o valor com acréscimo. Esse acréscimo você vai receber de juros aí, pode ser pós-fixada ou pré-fixada, já fica determinada quando você compra esses títulos do governo. Entenderam? É importante, entanto, entender que a maioria dos títulos do Tesouro, maioria, é comprada por grandes instituições. Por que acontece isso? Isso acontece por lei. Toda instituição financeira é obrigada a depositar uma parcela dos depósitos recebidos no dia e uma conta do Banco Central.
Essa é uma forma de controlar a quantidade de dinheiro em circulação aí, a fim de evitar aumento da inflação. Então, por lei, os bancos têm que estar depositando aí no Banco Central esse valor aí no final de todo dia. Como instituições financeiras ali realizam milhões e milhões de operações diariamente, é comum chegar no final do dia com uma quantia maior ou menor do que deveria ter na conta do Banco Central, né? Então, o que acontece? Nesse caso, elas são obrigadas a pegar empréstimo com outros bancos para cumprir essa lei. Entenderam? Então, a Selic funciona dessa forma. Entre instituições financeiras ali que elas acabam fazendo essa custódia aí com o Banco Central desse valor. Geralmente esses empréstimos são de curtíssimo prazo, o tempo entre a retirada e o retorno, o valor acontece entre umas 24 horas. Como garantia, as instituições financeiras oferecem os títulos públicos adquiridos do Banco Central. Oferece isso uma para outra, né? Então elas estão se financiando ali, pegando empréstimo de uma e outra, para estar cumprindo a lei aí que é exigida pelo Banco Central. E tem também diferença de taxa Selic over e taxa Selic meta. Tem duas taxas Selic. Tem duas taxas Selic. Tem a taxa Selic over, né, que é basicamente a taxa de juros praticado quando uma instituição financeira empresta dinheiro ali de uma para outra, né? Então, entre elas aí, elas aplicam essa over, né, que é através dos títulos públicos do Banco Central, também como explicado acima. E tem a taxa Selic meta, que é aquela que você está acostumado a ouvir aí sobre a taxa básica da economia brasileira. Ela serve como parâmetro para outras taxas praticadas no mercado, tá? E tende a ser a menor taxa da economia. Entendido o que é taxa Selic over, taxa Selic meta, Selic, são tudo coisas diferentes. Para mim, até pouco tempo atrás aí, era tudo Selic, a Selic era tudo uma coisa só. Então aí hoje eu estou desmistificando um pouquinho para vocês o que é cada uma e elas influenciam diretamente aí no nosso dia a dia, na nossa vida financeira, nossa economia, e tudo é interligado com outras taxas do mercado também, inflação. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como funciona, podem estar pesquisando também. A taxa Selic diminuiu, então o crédito fica mais acessível, já que os bancos ainda baixaram a taxa de juros. Vai lá o empreendedor, vai pegar um empréstimo para empreender e tudo mais, que tá bom os juros, assim por diante. A taxa Selic subiu, então tende a ficar mais caro esses empréstimos e tudo mais. O pessoal se retrai um pouco mais, controla um pouco a inflação. Então tudo tem ligação, a taxa Selic over e meta. A gente vai ouvir falar muito da meta, né? O pessoal não fala que é meta, mas explicando para vocês que é a diferença das duas. Seria mais ou menos basicamente isso que eu queria passar para vocês. E ela afeta aí títulos do tesouro, a caderneta de poupança, investimentos de renda fixa. Então está diretamente ligado aí com a nossa vida, a taxa Selic. Beleza, galera? Caso vocês ficaram com alguma dúvida aí, comente aqui abaixo nos comentários, né? A gente está ensinando, mas aprendendo junto com vocês também. Se gostaram do vídeo ou quiserem algum conteúdo mais específico aí, deixe nos comentários. E precisando, dá um grito aí, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!